Nossa, velho, o ano de 2025 tá maravilhoso, Maduro na iminência de cair, Lula em sua popularidade mais baixa de toda a história, o filhote de Fidel Castro, ratazana Justin Trudeau, acabou de anunciar que renuncia ao seu cargo depois de 10 anos estragando o Canadá, infectando com um vírus nojento de ideias pútridas, destruidoras de nações. Bukele, Milley e Trump. Cara, o ano de 2025 tá ficando cada vez mais lendário. Justin Trudeau, mais conhecido como Ratazana, filhote de Fidel Castro, renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá. Líder canadense deixa cargo após queda de popularidade e disputas internas dentro de seu próprio partido. A gente nunca pode esquecer, pessoal, e aqui eu peço que vocês não se esqueçam, anotem isso. Justin Trudeau já elogiou publicamente Fidel Castro, o Fidel Castro, que é um assassino, tá? E quando os caminhoneiros fizeram greve lá no Canadá, a gente tem que lembrar que o caminhoneiro é como se fosse o sangue do corpo humano, só que para a cidade. O caminhoneiro é o sangue que navega pelas vias da cidade e leva o alimento, leva a mercadoria para os lugares. Quando os caminhoneiros protestaram contra o Trudeau, foi identificada a face dos caminhoneiros. As contas deles foram bloqueadas, levaram multas estratosféricas, ou seja, o, essa imundícia aqui nunca sofreu nada mesmo em relação à falta de comida. Provavelmente ele vem de uma aristocracia extremamente rica, tá? Aristocracia, no caso aqui, em sentido figurado. Ele nunca teve que se preocupar com comer, mas estragou a vida de milhares de pessoas que pouparam suas pequenas economias para dar um futuro um pouco melhor para suas famílias, sobretudo caminhoneiros. Se tu é caminhoneiro, tu tem a missão, o dever de sentir nojo desse filhote de ratazana. Por que que eu digo que o Justin Trudeau é filhote de ratazana? Todo mundo sabe que o pai e a mãe do Fidel Castro eram ricos, sujeitos de posse, sujeitos de uma família proeminente, etc. E eram fãzaços do socialismo. Dignos, né? A elite socialista sempre existiu, e aí também eram fãzaços de quem? Fidel Castro. Parece que eles também eram chegados em um negócio chamado orgia. Viajaram pra Cuba, conheceram Fidel Castro, e aí 9 meses estranhamente depois nasceu Justin Trudeau. Justin Trudeau tem características faciais idênticas às do Fidel Castro. Então, há uma forte possibilidade do Justin Trudeau ser filho do Fidel Castro, portanto é filho de uma ratazana e eu deixo isso carimbado para a história do mundo. Eu tô do lado certo da história, quem, quem que os historiadores vão confiar? Em um esquerdista envezado ou em mim? Eu sei do que eu tô falando, os esquerdola não. A popularidade do Trudeau atingiu os níveis mais baixos nos últimos meses, além de os membros do seu próprio partido se voltarem contra ele, com renúncias de ministros e críticas abertas à sua capacidade de governar. Filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, o mandato de Justin Trudeau como premier começou em outubro de 2015, quando começa a falência do não, não é o começo da falência do Canadá, tá? O pai do Trudeau também não deve ser muito bacaninha. Só que eu não estudei o pai do Trudeau, então não vou emitir opinião nenhuma. Quando ainda novato na política, liderou o Partido Liberal a uma vitória sobre os conservadores. E o cara tentou destruir as bases da sociedade pra te ver só como o cara já demonstrava maldade desde o início de sua carreira. Tanto é que bom, quem saiu por último do Canadá da descarga? Os caras conseguiram perseguir. Pessoal, o Canadá conseguiu o feito inigualável: perseguir Jordan Peterson.
Ou seja, os caras têm o auge da intelectualidade. Assim, eu não acho que o Jordan Peterson esteja no nível do professor Olavo. Evidentemente até que não está. Mas Jordan Peterson é infinitamente mais sábio do que a maioria dos seres humanos. É bem mais sábio do que eu. Nasceu no Canadá. Qual o crime que ele cometeu? Nascer no Canadá. Conseguiu ser perseguido pelo governo do Canadá. Por quê? Porque ele fez afirmações anticientíficas, negacionistas? Não, por falar de ciência básica. Jordan Peterson podia estar mentindo, mas estava falando de ciência básica. E o que acontece com o cérebro esquerdola? E, pessoal, eu não tenho nada contra a esquerda clássica, tá? A esquerda clássica, aquela que lutava pelos direitos trabalhistas, etc. Eu realmente não tenho nada contra. Só que essa esquerda atual, negacionista da ciência, que quando, por exemplo, o Jordan Peterson diz que homens nascem com mais testosterona que mulher e um aparato reprodutivo diferente. E aí, tipo, sai 500 ONGs e mais 13 partidos diferentes dizendo: não, homem é uma construção social. Homem é uma construção social. Aí o Jordan Peterson simplesmente diz o seguinte: tá, se homem é uma construção social, então transição de gênero não faz nenhum sentido. Que você não! É basicamente assim que é basicamente assim que o Canadá trata o Jordan Peterson. Se ele vai apresentando argumentos de acordo com a ciência, os canadenses vão surtando cada vez mais e perseguindo cada vez mais o Peterson. Sendo que ele tá afirmando um negócio assim, ó, lá da biologia. O cara estudou durante anos e anos e anos. Pra quê? Pra ser oprimido por político que não entende de biologia. A quem a gente deve agradecer por isso estar acontecendo no Canadá? Isso mesmo, o renunciado filhote de ratazana. O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.